Canal Explicagel, tema movimentos migratórios. Gente, uma questão lá do Enem 2009, mas que eu escolhi para vocês. Ela trabalha uma temática muito importante que pode se repetir, tá? A questão é antiga, mas o tema é muito bom. Questão 75 da primeira aplicação. Vamos a ela? Olha só o enunciado. Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que, então, manda totalmente para o texto. Então, o texto ele é relativamente grande, né? Um texto aqui tirado do IBGE, mas que é muito interessante. Vamos lá. O movimento migratório no Brasil é significativo principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Então, migração interregional. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, nos anos 1980, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações desse mesmo fluxo. A pesquisa de padrão de vida feita pelo IBGE em 1996 aponta que entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, atenção, 48,6% dos nordestinos que chegam ao Sudeste exercem trabalhos manuais não qualificados. 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. Então, a maior parte dos nordestinos é mão de obra barata, de baixa qualificação, a grande maioria, tá? O mesmo estudo indica também que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional acima dos seus conterrâneos e abaixo dos cidadãos estáveis do Sudeste. Ou seja, os nordestinos que foram para o Sudeste têm condições melhores dos que ficaram, mas bem piores do que as pessoas da própria região Sudeste. Ok? Beleza? Vamos trabalhar essa questão migratória, muito importante, né? Essas estatísticas falam muito bem sobre isso, né? Sobre a mão de obra barata, basicamente manual, e as condições de vida. Tudo bem? É uma migração que foi fortíssima no Brasil entre a década de 1940 e a década de 1990. O principal fluxo migratório foi fluxo migratório nordestino, tudo bem? Em direção à região sudeste, principalmente em direção ao estado de São Paulo. Esse foi o estado que mais recebeu gente. A região metropolitana de São Paulo foi a que mais recebeu nordestinos. Olha só essa tabela que mostra a migração interestadual, segundo o local de residência, anterior em direção à região metropolitana de São Paulo, ou seja, da onde as pessoas vieram e foram para São Paulo, né, entre 1880 e 1991. Tudo bem? Residência anterior, Nordeste, 1.180.000 pessoas foram nesse período entre 80 e 70, tudo bem? E 1 milhão no período 81 e 91, e mais 1 milhão e 93 no período 88 e 98. Meu Deus, olha só, 3 milhões de pessoas, se você fizer aí essa representação, é muita gente. De todas as outras regiões ou estados, Minas, Paraná, região sul, são números bem inferiores. Então, o principal fluxo migratório para a região metropolitana de São Paulo, para o Sudeste, para o estado de São Paulo, nordestinos. E por que eles saem do Nordeste? É a seca que determina? Claro que a seca influencia. Claro que a seca influencia. A seca, ela piora as condições de vida da população. A seca dificulta o acesso à água, dificulta o acesso à possibilidade da agricultura de subsistência, mata o gado, né, fundamental para a sobrevivência dessa população como alimento. Então a seca é muito importante, mas ela não determina, gente, ela não determina. Anota aí, a seca não determina. A seca só piora uma condição socioeconômica que é ruim. O que tira o nordestino é a pobreza. A seca só piora. Porque se não fosse seca e fosse muita chuva, tiraria igual. Aí o problema seria a chuva? Ah, chuva em excesso? Não. O problema é a questão socioeconômica. As condições climáticas adversas em alguns anos, principalmente em anos de El Niño, onde as condições atmosféricas de seca são muito ampliadas na região Nordeste, aí você tem uma migração maior. Mas você não pode botar a culpa no fator natural, porque senão você condena para sempre a região Nordeste. O problema
é socioeconômico, o problema é desigualdade de renda, o problema é país desigual, país onde uma elite tem muito e a maior parte da população tem muito pouco. E essas desigualdades são absurdamente extremas na região Nordeste, particularmente no sertão nordestino. Ok? Beleza? E o que atraiu na região Sudeste? O processo de industrialização, que gerou emprego, gerou crescimento do setor secundário, consequentemente crescimento do setor terciário, comércio e serviços, gerou urbanização, tudo isso atraiu, gerou emprego, então atraiu migrantes. Então, diante de um país desigual, onde a região Sudeste se industrializa, cresce economicamente, oferece oportunidades, muitos nordestinos migraram. Essa é a questão essencial, tudo bem? Fica muito ligado, porque isso vai se repetir no Enem. Pode escrever, tá? Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que. Então, do texto, pelo que a gente falou, vamos lá. Letra A. O processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste. Não foi uma coisa provocada pelo governo. O governo não foi lá e falou, não, vamos embora que eu vou levar vocês. Não, a migração foi espontânea. Tudo bem? O governo se beneficiou disso, né? Com essa mão de obra barata, né? Que viabilizou essa industrialização da região Sudeste. Mas não foi algo dirigido, provocado, né? Intencional, beleza? Letra B. Os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. Não. A gente vê claramente nas estatísticas que é uma mão de obra de baixa qualificação. Letra C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Exatamente. Por quê? Porque ele fala claramente que é uma população de condição de vida pior. É uma população que vive em condições sociais piores do que a maior parte da população do Sudeste, de São Paulo, por exemplo. Eles vivem melhor do que os nordestinos que ficaram, mas vivem em condições ruins. Então eles estão aonde? Nas periferias urbanas. Eles estão periferizados. E isso contribui para o inchaço, né? O chamado macrocefalismo urbano, também os problemas da cidade. Tudo bem? A região metropolitana de São Paulo, né, que é uma característica muito grande dessa migração, ela é tipicamente inchada. Essa é a alternativa correta. Curte o vídeo. Vamos eliminar a D e a E? D. As migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80. Não, não foi valorizado o trabalho manual. Ele foi utilizado, mas não foi valorizado. Valorizar é você aumentar salário, você pagar bem. Isso não aconteceu e não acontece. Tá? Letra E. A falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade profissional. É positiva porque ele é mão de obra barata, mas não dá nada de versatilidade, de maleabilidade, de capacidade de aprender facilmente outra função. É uma mão de obra muito limitada. Por quê? Porque tem pouca formação. Ok? Beleza? Questão importante, antiga, mas muito importante para a gente revisar um conteúdo muito fundamental. Migrações. Beleza?